Olá, então vamos iniciar a nossa oficina de limites e continuidade. Então, vamos começar aqui pelo primeiro exercício, né? O que que nós temos aqui? Pessoal, eu preciso que vocês tenham em mente que isto aqui é um plano cartesiano, certo? Este é o eixo X e esse aqui é o eixo Y. Então, o que que eu preciso que vocês entendam? De função. Então, isso aqui é uma função que está desenhada. Então, o eixo X, ele está relacionado com o nosso domínio, certo? E o nosso eixo Y com a imagem. Então, quando eu peço o limite de f de x, quando x tende a 1 pela esquerda, então o que que nós temos? Quando x tende a 1, acho que isso é importante a gente destacar também. Quando x tende a 1, ele tender a 1 pela esquerda ou tender a 1 pela direita. Então, nós temos aqui o sinal de menos, ele faz a notação de esquerda e o sinal de mais pela direita. O que que é importante você saber? Que você está falando da reta numérica. Então, ele tender a 1 pela direita são os números maiores que 1. E ele tender a 1 pela esquerda são os números menores que 1, certo? Então, acho que isso é bem importante da gente saber. Que mais? Nós precisamos saber também que, quando ele fala limite da f de x é a nossa função, de x tendendo a 1 pela esquerda. Então, você quer saber o que que acontece com a função quando ela se aproxima do x tendendo a 1 pela esquerda. Então, olha só, como é limite, nós vamos analisar os valores muito próximos de 1. Então, ela tender a 1 pela esquerda, nós vamos pegar um número muito próximo de 1, ó, muito próximo de 1 pela esquerda. Isso aí não é muito próximo, né? Mas está bem próximo. E eu vou ver qual é a imagem dele. Então, o gráfico está aqui. Então, quando ele se aproxima de cada gráfico, cada parte dessa reta tem um ponto, que é um par ordenado. Então, quando ela se aproxima de 1 pela esquerda, ela está se aproximando de quem? Ó, está se aproximando do 2. Então, a imagem se fosse um número aqui, só para vocês entenderem, 1,9, de 1,9 não, de 0,9 seria 1,9. 0,999 seria 1,999. Então, quanto mais próximo de 1 pela esquerda, a função está se aproximando de 2. Então, nós dizemos que o limite é 2, porque o limite ele não se aproxima, ok? Bom, agora nós vamos fazer outro valor. Nós vamos pegar o limite de x tendendo a 1 pela direita. Então, ele tender a 1 pela direita são os valores maiores que 1. Então, nós vamos pegar um número muito próximo de 1 aqui, 1,00001. É esse ponto do gráfico. Ó, tem vários pontos aqui na reta. Quando ele se aproxima de 1 pela direita, então a minha função, a minha f de x, a imagem dela, se aproxima de quem? Ó? Quanto mais próximo do 3. Então, quando o limite de x tende a 1 pela direita, o limite é 3. Pessoal, se o limite existe, ele é único, tá? O que quer dizer que o limite é único? Ele só pode ter uma resposta. Então, quando ele tende a 1 pela direita e a 1 pela esquerda, observem as canetas da professora. Eu vou subir, virar e vou colocar aqui. Essas canetas estão próximas? Porque o limite tem que estar bem próximo? Não. Ah, elas estão próximas. Elas estão bem próximas.
Não. Então, o limite não existe. Por quê? Por o limite existir, elas tinham que estar quase grudadas, por exemplo, assim, ó, certo? Então, este limite existe? Não, não existe. Por quê? Porque se o limite existe, ele é único, certo? Então, o que que quer dizer limite único? Tanto pela direita, pela esquerda, ele tem que tender, tem que ser o mesmo número, certo? Bom, agora vem uma outra pergunta. Quanto é f de 1? F de 1 quer dizer o quê? Qual é o valor da função, o valor da f de x, quando x é 1? Então, quando x é 1, olha aqui, ó. Quando x é exatamente 1. Vou pegar uma outra cor de caneta aqui. Só um pouquinho, senhora. Quando x é 1, olha lá. Aqui tem gráfico? Não, professora. O gráfico tá lá, ó. Ó a bolinha fechada, o gráfico tá aqui. Então, quando o x é exatamente 1, qual é o valor da imagem? Então, quando x é 1, a imagem é 3. Então, f de 1 é igual a 3, certo? Veja que o limite você analisa o que está em volta. E o valor da função é quanto é o valor de x. Aí ele pergunta para nós: f de x é contínua em x igual a 1? F de x é contínua em x igual a 1? Justifique. Então a resposta é não. Por quê? Porque uma função será contínua, então uma função será contínua quando? Quando que ela será contínua? Quando a f de x, então a f de 1, no caso, ela existe, neste caso existe, né? F de 1 igual a 3. Quando que a função é contínua? Quando o limite de x tendendo a 1 da f de x existe. Porém, neste caso, o limite de x tendendo a 1 não existe. Então, o limite de x tendendo a 1 não existe. E aí, no terceiro ponto que a gente avalia, o valor da f de x tem que ser igual ao limite. Mas se o limite não existe, ela não é contínua. Então, portanto, a f de x não é contínua. Então, uma função será contínua quando o valor da função existe, o limite existe e as coisas são iguais. Como aqui o limite não existe, ela não é contínua, certo? Então, este foi o nosso exercício 1. Eu vou trocar a folha aqui, vocês vão perceber. Nós vamos para o exercício 2 da nossa oficina. Muito parecido com o que a gente estava fazendo, né? Então, exercício 2. Calcule o limite de x tendendo a 2. Quando ele fala o limite de h de x tendendo a 2, eu vou avaliar o limite de x tendendo a 2 pela direita e o limite de x tendendo a 2 pela esquerda. Por quê? Porque se o limite existe, ele é único. Então, vamos lá, vamos pegar nossa caneta aqui. Limite de x tendendo a 2 pela direita são os maiores que 2. Vamos pegar um ponto aqui muito próximo do 2. Ó, pegar um número muito próximo do 2, vou ver a imagem dele. Ó, quando ele é 2,001, ele é 3,001. Então, quanto mais próximo de 2 pela direita, mais a função se aproxima de 3. Então, nós dizemos que o limite é 3.
Agora, vamos avaliar ele tendendo a 2 pela esquerda. Quando ele tende a 2 pela esquerda, vou pegar aqui um ponto do gráfico, muito próximo de 2 pela esquerda. Muito próximo de 2 pela esquerda, olha lá, está se aproximando de 3. Então, nós dizemos que o limite de h de x tendendo a 2 pela esquerda de h de x é 3. Lembra da história da caneta? Ó, quanto mais próximo de 2, mais ela se aproxima de 3. Olha lá, ó. Então, se o limite existe, ele é único e ele tem que ir para o mesmo lugar, certo? Tem que ter a mesma imagem, muito próxima à imagem, né? Então, a imagem é 3. Ah, melhorou, tinha um negócio ali que a professora nem estava vendo, certo? Então, quanto é o limite de h de x quando x tende a 2? É 3. Agora, o h de 2 está definido? Vamos ver. H de 2 é quando x é exatamente 2. Ó, tem até o quadriculado aqui no gráfico. Epa, ó. Tem uma bolinha o quê aqui? Uma bolinha aberta. Então, nós dizemos que esse intervalo está aberto. Então, ela não tem correspondente. O 2 não tem correspondente. Então, o H de 2 está definido? Não. O H de 2, ele não existe. E agora, H é contínuo em x igual a 2? Ela é contínua? Não, de novo não. Por quê? Porque para ser contínua, o limite da h de x tendendo a 2, ele é igual, ó, vou perguntar para vocês, ele é igual a h de 2? Não, não, por quê? Porque o h de 2 ele não existe. Então, ela não é contínua em x igual a 2. Então, não é contínua em x igual a 2, porque o valor da função no ponto não existe, ok? Bom, agora a letra D. Explique por que o limite pode existir mesmo quando a função não é contínua neste ponto. Pessoal, para avaliar o limite, eu dependo do valor da função no ponto? Não. O limite, eu avalio o que está muito próximo do ponto, e não o valor da função no ponto. Então, explique por que o limite pode existir, mesmo quando a função não é contínua. Então, porque ao avaliar o limite, nós avaliamos os valores muito próximos, podia até fazer muito próximos do valor de x. E ele independe do valor de f de x. Então, o que que acontece? O limite eu avalio o que está próximo. Ele não depende do valor do f, do valor daquela função. Muito bem. Finalizamos o nosso exercício 2. Vamos para o nosso exercício 3. Eu coloco umas folhas em branco aqui, que é para não borrar a outra folha. Então, vamos para o exercício 3. O exercício 3, ele também é gráfico, né? Então, esses gráficos estão nos perseguindo aqui. Estão dizendo alguma coisa para nós, né? Então, olha só. Observe o gráfico. Então, avalie. Limite de x tendendo a 2 pela esquerda. Quando ele se aproxima de 2 pela esquerda, olha, ele está indo para onde? Para menos infinito. Quando ele se aproxima de 2 pela direita, está indo para onde? Mais infinito. Agora,
o limite de x tendendo a infinito. Vamos pegar um número bem grandão, 1000. Olha lá, para onde que ele está indo? Ele sempre vai se aproximar de quem? Do, ó, zero. Então, para o mais infinito, ele é zero. E para o menos infinito? Para o menos infinito, olha aqui, ó. Ele também é zero. Daí ele pergunta assim: existe alguma assíntota horizontal e assíntota vertical? Então, olha só, o que que é uma assíntota? A assíntota é quando o valor da função se aproxima. Olha aqui, ó. Vou desenhar esse cara aqui, mais forte, né? Esse aqui é o x, é o y igual a zero, certo? Então, essa assíntota horizontal, ela é quem? Ela é o y igual a zero, certo? Então, o y igual a zero aqui é uma assíntota horizontal. E a assíntota vertical? A assíntota vertical é onde a função se aproxima dela verticalmente. Então, o que que você tem aqui? Ó, no x igual a 2, ele é uma assíntota vertical. Então, aqui nós temos uma assíntota vertical e aqui nós temos uma assíntota horizontal. Então, sempre lembrando, a horizontal é y igual a 1, y igual a 2, y igual a 0, e a vertical é x igual a 2, x igual a 0, certo? Então, esses são os valores das assíntotas. Muito bem, fechamos a nossa parte gráfica. Agora, nós vamos para os nossos calcule. Cálculo algébrico de limite. Então, vamos lá. O que nós temos aqui? Então, a primeira coisa que eu faço quando eu vejo um limite, eu faço o seguinte: o primeiro passo, independente, sempre o primeiro passo é substituir o limite. Então, o primeiro passo, o que você vai fazer? Substituir o limite. Então, nós vamos substituir o limite, certo? Então, vamos lá. Quando eu substituo aqui, eu tenho, quando eu substituo, sai a notação de limite. Então, eu tenho 2 ao quadrado menos 4 sobre 2 menos 2. Isso aqui é 4 menos 4 sobre 0. Ou seja, ele é uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Quando a determinação é do tipo 0 sobre 0, vou até pôr aqui, ó, determinação do tipo 0 sobre 0, o que que nós podemos fazer? Nós podemos fatorar, dividir por x menos a, né? Dividir em cima e embaixo por x menos a. E aí eu vou ver se tem raiz, né? Porque se tiver raiz, provavelmente é o quê? Se tiver raiz quadrada, né? É o conjugado. Se não for raiz quadrada, se tiver só uma raiz, provavelmente o método é troca de variável. Então, aqui nós temos um tipo de fatoração muito comum, né? A professora vive falando dessa fatoração. Então, assim, ó, A mais B que multiplica A menos B é igual a A quadrado menos B quadrado. Então, aqui nós temos um tipo A quadrado menos B quadrado. Então, se eu tiver a raiz do x quadrado, eu vou ter x. Se eu tirar a raiz do 4, eu vou ter 2. Então, quer dizer que este número, ele pode ser fatorado. E a forma fatorada dele vai ser como? Então, é um limite de x tendendo a 2, de quem? Ó? A quadrado menos b quadrado. A quadrado menos b quadrado, ó, raiz de a quadrado dá a, raiz quadrada de b quadrado dá b. Então, é a menos b, a mais b. Então, aqui vai ficar x menos 2, x mais 2, divididos por x menos 2.
Como é um produto, eu posso simplificar isso aqui. Então, eu vou dividir, ó, x menos 2 divididos por x menos 2 dá 1, certo? Então, o número divididos por ele mesmo dá 1. Então, 1. Então, sobrou o quê? Então, sobrou, vou fazer aqui do lado por causa do espaço, limite de x tendendo a 2 de x mais 2. O que que eu faço agora? Substituo o limite. Então, opa, perdão, a professora bateu aqui. Então, 2 mais 2 vai me dar 4. Então, a resposta desse limite é 4, ok? Vamos para o próximo. Então, qual que é o primeiro passo? Substituir o limite. Então, vamos lá. 1 ao quadrado mais 1 menos 2 sobre 1 menos 1. Então, aqui dá 1 mais 1 menos 2 sobre 0. Ou seja, 0 sobre 0. Bom, isso aqui eu até posso fatorar, né? Porque ela é um... Posso encontrar as raízes e escrever na forma fatorada. Mas eu acho que eu vou demorar muito tempo para fazer Bhaskara, achar as raízes por soma e produto. Então, eu vou dividir em cima e embaixo por x menos a. Então, eu vou ter lá o limite de x tendendo a 1 de quem? De x quadrado mais x menos 2, divididos por x menos a. Ou seja, x menos 1. Então, ó, x menos a. E no denominador, x menos 1 divididos por x menos 1. Professora, por que que eu tenho que dividir em cima e embaixo? Porque eu não posso alterar o resultado do limite. Então, olha só. Quando eu tenho aqui, ó, 2 divididos por 3. Eu só quero escrever diferente isso aqui. Então, eu vou dividir a de cima por 5 e a de baixo por 5. Não altera o resultado. Por quê? Porque repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, ó. Simplificando, voltou para 2/3. Então, sempre que eu vou dividir, eu tenho que dividir o de cima e o de baixo. Para quê? Para não alterar o resultado, tá bem? E aqui nós vamos usar o método de Brio-Ruffini. Então, o método de Brio-Ruffini, ele consiste no seguinte. Aqui vai a raiz do divisor, no caso é o nosso próprio A, então aqui vai 1. Aqui vai os coeficientes são os números, pronto, do polinômio na forma completa. O que que quer dizer na forma completa? Tem que ter o x quadrado, tem que ter o x, tem que ter o termo independente. Se não tiver, eu tenho que colocar 0. Então, aqui na forma completa. Então, aqui fica 1, aqui fica 1, aqui fica menos 2. O primeiro termo, a gente sempre repete. Então, o primeiro termo aqui vai 1. Agora, o que que nós vamos fazer? Multiplica e vai somar no próximo. Então, 1 vezes 1, 1. 1 mais 1, 2. 2 vezes 1, 2. Com o menos 2, 0. O teu quociente ele vai ter 1 grau menor do que ele tinha. Então, se aqui, vamos fazer de vermelho, né? Porque é uma coisa que não aparece, então aqui era x quadrado, aqui vai reduzir para x. Então, o quociente, que é esse cara aqui, o quociente de x é igual a quem? X mais 2. Então, aqui você tinha o dividendo, aqui o divisor, o quociente, e se alguma coisa vocês forem fazer só divisão, aqui está o nosso resto, tá? Então, o que que sobrou? Quanto que deu essa divisão? Então, o quociente dessa divisão deu x mais 2. E quanto que é um número dividido por ele mesmo? O número dividido por ele mesmo é 1. Vamos ver se acabou a indeterminação? 1 mais 2, 3. Pronto. Conseguimos resolver o nosso limite fazendo o quê? Fazendo a fatoração, né, a divisão, utilizando o método de Brio-Ruffini.
Eu vou escrever aqui, porque se alguém ficou com dúvida, pode pesquisar depois. Então, método de Brio-Ruffini. Ok? Vamos para o próximo. Letra C. Nossa, quanta folha que tá sobrando aqui. Por a mesma. Olha só. Letra C. Então, qual é o primeiro passo que nós devemos fazer? Então, o primeiro passo que nós devemos fazer é o quê? Substituir o limite. Então, para substituir o limite, para, para substituir o limite, vamos lá. Quando x é zero, então vamos lá. Raiz de 0 mais 4 menos 2 sobre zero. Então, o que que aconteceu aqui? Deu raiz de 4 menos 2 sobre zero. Então, deu 2 menos 2 sobre zero. Ou seja, zero sobre zero. Bom, a professora deu umas dicas lá, né? Quando dá uma indeterminação do tipo zero sobre zero, pode ser fatoração, pode ser Brio-Ruffini ou pode ser troca de variável. Nesse fator conjugado, né? Nesse caso aqui, adianta eu dividir por x? O de baixo vai dar 1, agora em cima eu não consigo dividir por x. Então, eu vou tentar outro método. Vou tentar o método de multiplicar pelo conjugado. Então, nós temos aqui o limite de x tendendo a zero da raiz de x mais 4 menos 2 sobre x. Então, qual que é a ideia do conjugado, pessoal? É aparecer de novo o quadrado perfeito, né? A diferença de dois quadrados. Então, a mais b, que multiplica a menos b, é igual a quadrado menos b quadrado. Então, o que que nós vamos fazer ali? Vamos multiplicar pelo conjugado. Quem é o conjugado desse cara aqui? Então, veja, A menos B. Você tem A menos B. Então, vamos indicar aqui. A menos B. Então, você tem A menos B. Por quem que eu vou multiplicar, professora? Vou multiplicar por A mais B. Por quê? Porque a raiz quadrada vai aparecer a raiz quadrada ao quadrado, que vai simplificar. Então, eu posso multiplicar só em cima por raiz de x mais 4 mais 2? Não, não pode ser só no numerador, porque senão eu estarei modificando a expressão, e nós não podemos modificar. Então, eu vou multiplicar e dividir por raiz de x mais 4 mais 2. Por quê? Porque isso aqui dividido por isso dá 1. E o limite multiplicado por 1 não vai estar alterando, certo? Então, aqui você tinha A menos B, você multiplicou por A mais B. Isso aqui virou o quê, então? Virou um limite de x tendendo a zero de quem? Ó, A quadrado menos B quadrado sobre raiz x, né, que multiplica raiz de x mais 4 mais 2. Bom, o que é que nós podemos fazer aqui? Esta raiz vai simplificar, que era a nossa ideia, né? Então, como eu não vou substituir o limite, eu ainda vou escrever a notação. Então, sobrou x mais 4 menos 4. Aqui eu vou por um parênteses. Divididos por x, que multiplica a raiz de x mais 4 mais 2. Mais 4 com menos 4, 0. Então, o que que nós temos aqui? Um limite de x tendendo a zero de x sobre x que multiplica raiz de x mais 4 mais 2. Olha que legal. O que que dá para fazer aqui? Olha que legal, né? A professora acha sempre legal. Matemática é fantástica.
Eu vou dividir o x pelo x. Quando eu divido o x pelo x, dá 1, né? Dá 1 e aqui dá 1 também. Então, eu tenho que tomar bastante cuidado quando dá 1, porque às vezes os estudantes jogam isso aqui para cima, não pode. Então, o que que sobrou? Sobrou um limite de x tendendo a zero de 1 sobre raiz de x mais 4 mais 2. Olha lá. Agora, o que que eu vou fazer? Vou substituir o limite para ver se a indeterminação, ver se essa indeterminação some ou não. Então, agora vai ficar 1 sobre raiz de 0 mais 4 mais 2. Vou vir para baixo aqui. Quanto que dá a raiz de 4? 2. 2 mais 2, 4. Então, não teve não teve novamente uma indeterminação, né? Ele simplesmente finalizou, ok? Então, a gente encontrou o número, então, a resposta desse limite é 1/4. Então, qual foi a técnica que a gente utilizou, né? A técnica foi multiplicar pelo conjugado. Esse conjugado só funciona para a raiz quadrada, ó, porque como eleva ao quadrado, vai simplificar a raiz quadrada com um expoente, né? Professora, mas por que que simplifica? Nunca entendi. Para mim, só corta. Porque é isso aqui, ó. Você tem raiz quadrada de x mais 4 elevado ao quadrado. Então, isso aqui tem uma propriedade, ó. Esse 2, ele vai entrar aqui para dentro da raiz. Então, vai ficar raiz quadrada de x mais 4 ao quadrado. E aqui tem outra propriedade. Então, é x mais 4. Olha lá. O de dentro sobe, de cima desce. Lembram disso? 2 sobre 2. E 2 divididos por 2 dá 1. Então, é x mais 4 elevado a 1, que é x mais 4. Então, a gente não faz esse processo toda vez. Por isso que a gente já simplifica aqui automaticamente, tá? Mas essa é a explicação matemática, né? Por que que a gente pode simplificar ali essa raiz com a potência. Então, funciona muito bem quando é raiz quadrada. Porque se for raiz cúbica, vai dar 2/3. Daí 2 divididos por 3 não dá 1. Então, não adianta simplificar. Tudo bem? Vamos para a letra D. Deixa eu só dar uma olhadinha se entrou alguém aqui na sala, porque eu estou gravando a aula, tá, gente? Então, se tiver alguém aí, pode me dar um oi. Vamos lá. O próximo. Qual que é o primeiro passo, professor? O primeiro passo é substituir. Então, vamos lá. 9 menos 9, divididos por raiz de 9 menos 3. 9 menos 9, 0, sobre 3 menos 3, 0 sobre 0. Bom, então a técnica é dividir por x menos a, fatorar. Não dá para dividir por x menos a, não adianta fatorar, então sobra o quê? Conjugado. Então, o que que nós temos lá? Limite de x tendendo a 9 de x menos 9 sobre raiz de x menos 3. Então, de novo, né? Quem que você tem aqui? Você tem a menos b. Se você tem a menos b, nós vamos multiplicar por a mais b. Então, nós vamos multiplicar o numerador e o denominador por raiz de x mais 3. Bom, no numerador vai ficar com x menos 9, que multiplica a raiz de x mais 3. É importante sempre estar usando os parênteses, tá? Sobre raiz de x menos 3, que multiplica a raiz de x mais 3. Olha lá o que apareceu aqui, né? Ó, a menos b, que multiplica a mais b, é igual ao quê? A quadrado menos b quadrado. Então, limite de x tendendo a 9, de x menos 9, que multiplica a raiz de x mais 3, sobre raiz de x ao quadrado menos
3 ao quadrado. Aí não sei que eu pus parênteses maior aqui, mas não tem problema. Então, ficou assim. Limite de x tendendo a 9, de x menos 9, que multiplica a raiz de x mais 3, sobre, olha lá, 2 sobre 2u, x menos 9. Ó, simplifica, sobra x, 3 ao quadrado, 9. E agora, um número dividido por ele mesmo é 1, né? 1. Então, sobrou limite de x tendendo a 9 da raiz de x mais 3. Agora eu vou substituir o limite. Raiz de 9 mais 3. Raiz de 9 é 3. 3 mais 3, 6. Certo? 3 mais 3, não é 9. 3 vezes 3 é 9. 3 mais 3 é 6. Pessoal, acho que eu tentei explicar muito bem aqui conjugado. Vamos para o próximo limite. E é a letra E. A, B, C, D, E. Essas folhas aqui. E. Olha só. Limite de x tendendo a infinito. Pessoal, quando ele está tendendo a infinito, eu vou fazer de dois jeitos. Então, eu vou pegar o de cima e substituir, né, professora? Então, já... a professora já se empolgou aqui e... Bam! Dá 0 para ela. Primeira coisa, o que que nós vamos fazer? Substituir o limite, certo? Então, aqui vai ficar infinito ao quadrado, mais 2 vezes infinito, vai dar infinito. Infinito mais infinito vai dar infinito. Então, nós temos um limite do tipo infinito sobre infinito, certo? Infinito menos 1, infinito, infinito mais 4, infinito. Então, o que que nós vamos fazer aqui? Uma técnica é você dividir todo o polinômio de cima e todo o polinômio de baixo pelo maior grau ou de cima e de baixo. Então, o maior grau aqui é x quadrado. Então, eu vou dividir o de cima por x quadrado e vou dividir o de baixo por x quadrado. Lembrando que tem que ser o mesmo. Por quê? Repete primeira, multiplica para levar segunda, simplifica, não altera o sinal. Então, é desta forma. Então, o que que fica aqui? Ó, quando eu separo, eu vou dividir. Então, vai ficar assim, ó. 3x ao quadrado dividido por x ao quadrado vai sobrar 3. Daí vai sobrar mais 2, simplifica o x com x quadrado. 2 sobre x. Menos 1 sobre x quadrado. Agora, debaixo, 5x quadrado sobre x vai sobrar 5. X sobre x quadrado, 1 sobre x. Mais 4 sobre x quadrado. Quando eu vou substituir esse limite aqui, pessoal, vai ficar assim, ó. Limite de x tendendo a infinito de 3, mais o limite de x tendendo a infinito de 2 sobre x. Nossa, estou fazendo pequenininho aqui. Menos o limite de x tendendo a infinito de 1 sobre x quadrado. Sobre o limite de x tendendo a infinito de 5, mais o limite de x tendendo a infinito de 1 sobre x, mais o limite de x tendendo a infinito de 4 sobre x quadrado. Quanto é 2 divididos por um número muito grande? 2 divididos por 1 milhão. Vai chegar muito próximo de zero. Então, nós dizemos que o limite é zero. 1 divididos por infinito, zero. 1 divididos por infinito, zero. 4 divididos por infinito, zero. E limite da constante é a própria constante. Então, a resposta desse limite é 3 quilos. Desculpa fazer apertadinho. Então, essa é uma forma de você resolver. Dividir em cima e embaixo pelo maior grau, lembrando que tem que ser o mesmo.
Essa é uma técnica. A outra técnica é você pegar o maior grau. Por quê? Porque tudo o resto vai sobrar zero. Então, você vai pegar o maior grau de cima, ó. Só pode fazer isso quando não é tendo infinito. Por quê? Porque tudo o resto vai dar zero. Divididos por 5x², que é o maior grau de baixo. Aí eu vou simplificar. Vai sobrar o quê? Limite de x tendendo a infinito de 3/5. Limite da constante é a própria constante. Então, vai dar 3/5. Ok? Ó, isso aqui é só para explicar, na verdade, né? Porque nós vamos usar esse método. Não vamos ficar sofrendo, não. O próximo. Vou pegar o termo de maior grau do numerador e o termo de maior grau do denominador. Aí vamos simplificar. Então, limite de x tendendo a infinito, que dá para simplificar, 2 sobre x. Quando eu substituo, quando é 2, que é igual, né? Quando é 2 divididos por um número muito, muito, muito grande. 2 balas divididos por 200 mil pessoas, ó. 2 balas divididos por 200 mil pessoas. Sei lá. Ó, vai dar 1 vezes 10 a menos 8. Opa! Ou seja, 0,0000001. Então, isso aqui é zero no limite. Ok? Muito bem. Não sei se tem mais um. Tô achando que tem mais um. Ah, tendendo a menos infinito. Então, tendendo a menos infinito ao quadrado vai dar menos infinito. Menos com menos, mais infinito. Menos infinito com mais... menos infinito vai dar infinito. Infinito ao quadrado, menos infinito ao quadrado, infinito. Então, deu infinito sobre infinito. Então, o que que nós vamos fazer o quê? Vamos pegar o maior grau do de cima e o maior grau do de baixo. O que que acontece aqui, simplificando? Aqui, ó, 4 por 2, 2x ao cubo por x², x. 2 vezes menos infinito vai dar menos infinito. Então, a resposta desse limite é menos infinito. Muito bem. Então, fizemos limites da geométrica, né? Análise gráfica, resolução algébrica, e agora nós estamos caminhando para o fim. Nós vamos fazer mais 2 exercícios, e aí nós estamos encerrando a nossa aula. Então, vamos lá. Considere a função definida por partes. Lá no comecinho da aula eu expliquei para vocês, ó. Lá era 1, aqui é o 3. Quando eu falo 3, eu tenho ponto 3, ou seja, quando x é igual a 3. Quando eu falo a 3 pela direita, é 3. Ai, perdão. Eu ia escrever do outro lado, mas fiz. Eu ia falar da direita, mas fiz na esquerda. Quando eu falo 3 pela direita, são os números o quê do 3? Maiores que 3. Quando eu falo 3 pela esquerda, são os números menores que 3. Então, olha o que ele diz para nós aqui. Calcule o limite dessa função quando x tende a 3 pela esquerda. 3 pela esquerda é o que do 3? Menor ou maior ou igual? Menor. Então, eu vou pegar a função de cima ou de baixo? A função de cima. Então, o limite de x tendendo a 3 pela esquerda é de 2x mais 1. Olha lá, que é menor. Agora, eu vou substituir o limite. 2 vezes 3 mais 1, 6 mais 1, 7. Não dei indeterminação, nada, então não preciso me preocupar com nenhuma técnica de resolução do limite. Agora o próximo. Calcule o limite da g de x quando x tende a 3 pela direita. Pela direita são maiores que 3.
Então, limite de x tendendo a 3 pela direita, de x quadrado menos 2. Isso aqui vai dar 3 ao quadrado menos 2, que dá 9 menos 2, que dá 7. Justifique. O limite existe? O limite existe? Sim, né? Justifique. Sim, pois os limites laterais têm o mesmo valor. Ou seja, o limite de x tendendo a 3 pela esquerda da g de x é igual ao limite de x tendendo a 3 pela direita da g de x. Logo, o limite de x tendendo a 3 da g de x é igual a 7. Eu poderia colocar mais uma pergunta aqui. Ela é contínua no 3? Para verificar se ela é contínua, eu ia precisar avaliar o valor de f de 3. Então, eu só vou pôr aqui, ó, contínua. Para ela ser contínua, eu ia ter que calcular o g de 3. O g de 3 é quando x é igual a 3. Então, é a de cima ou a de baixo? A de baixo, ó, x quadrado menos 2. Então, fica 3 ao quadrado menos 2, que dá 9 menos 2, que dá 7. Então, eu poderia dizer também que a g de x, ela é contínua em x igual a 3, né? Só completando. Também poderia fazer o gráfico, né? O gráfico aqui é uma reta, aqui é uma parábola. Então, eu poderia fazer um gráfico pegando os maiores que 3, e aqui, então, ia ficar um gráfico mais ou menos assim, que ela é contínua, ok? Então, esse é o nosso exercício 5. E aí, vamos para o nosso último exercício desta nossa aula. Primeiro passo, calcule o limite. Bom, para eu avaliar o limite, de novo, é 3, né? Para eu escrever o limite de x tendendo a 3, eu tenho que calcular o limite de x tendendo a 3 pela direita e o limite de x tendendo a 3 pela esquerda. Nesse caso, ó, o limite de x tendendo a 3 pela direita e pela esquerda é a mesma função, porque ele só vai ser igual, quando ele é igual, ele é o valor da função, né? Então, ele é diferente. Então, os dois limites, tanto pela direita e pela esquerda, é a mesma função. Então, é x quadrado menos 9, x menos 3. Então, é a mesma função. Então, teria que ver aqui se tinha o sinal de maior e menor que nem tinha no exercício anterior. Então, nesse caso aqui, é a mesma função. Ok? Então, vamos resolver aqui. Limite de x tendendo a 3, de x ao quadrado menos 9 sobre x menos 3. Pessoal, já sabemos o que é isso aqui. Primeiro, substituir, né? 9 menos 9 vai dar 0 sobre 0. Que tipo de fatoração é essa aqui? Nós já sabemos, né? Isso aqui é o quê? A quadrado menos b quadrado. Então, vou escrever aqui, ó. A quadrado menos b quadrado é igual ao quê? A mais b, que multiplica a menos b. Só tirar um parênteses que eu coloquei. Então, qual é a fatoração disso aqui? Ah, professora, a fatoração disso aqui é raiz de x quadrado, x. Raiz de 9, 3. Então, é x mais 3, x menos 3. Divididos por x menos 3. Posso simplificar porque dá 1 e já vou substituir o limite, porque agora a gente já avançou bastante, né? 3 mais 3 dá 6. Então, o limite de x tendendo a 3 da f de x é igual a 6. Determine o valor de k para que f seja contínua em x igual a 3. Bom, a definição de continuidade diz que o limite de x tendendo a 3 da f de x
deve ser igual. Então, os limites laterais devem ser iguais, a gente já viu que aqui dá 6 e aqui dá 6, então o limite existe é 6. E, além disso, o limite da função tem que ser igual ao valor da função no ponto, certo? Essa é a definição de continuidade. Então, quanto é o limite de x tendendo a 3 da f de x? Tem que ser igual a f de 3. O limite deu 6. E f de 3? F de 3 é quando o x é diferente de 3, então x igual a 3. Quando x igual a 3, ele é k. Uhul! K. Ah, de cara já matou o exercício, né? Então, determina o valor de k para que ela seja contínua em x igual a 3. Então, portanto, k igual a 6. E aí, me diga, explique por quê, né? Por que ele sendo 6, ele elimina a descontinuidade? Por quê? Porque aí torna o limite, aqui ó, né? O limite da f de x igual a f de 3. Mas eu vou fazer um pouquinho diferente, porque a gente já acabou respondendo aqui na de cima, né? Olha só, essa função f de x igual a x ao quadrado menos 9 sobre x menos 3, ela tem uma restrição de domínio. Qual é a restrição de domínio? O x não pode ser 3, porque senão vai dar zero. E não é limite, né? Então, é x menos 3 diferente de zero, o x diferente de 3. Então, o domínio dessa função é x pertence aos reais, tal que x é diferente de 3. Para eu fazer o gráfico, vou até pegar o lápis aqui, ó. Para eu fazer o gráfico, eu vou ter que atribuir valores muito próximo de 3, mas não pode ser 3. Mas eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou tentar enxergar o que é isso aqui, ó. Isso aqui é x mais 3, x menos 3, divididos por x menos 3. Então, isso aqui, ó, nada mais é do que uma reta, ó. Então, f de x é igual a x mais 3, com x diferente de 3, certo? Ó, x diferente de 3, porque é a restrição de domínio. Então, o gráfico disso aqui nada mais é uma reta aonde o x pode ser qualquer valor, só que não pode ser 3. Olha lá. 1, 2, 3. Ó. Se ele fosse 3, ele seria 6. Ah, eu vou diminuir para meio aqui, senão não vai caber o meu gráfico. Então, aqui, ó. 1, 2, 3, que é 3. Ó, se ele fosse 3, ele seria 6. Mas ele não pode ser 3, certo? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó. Então, aqui, ó, nós temos um intervalo aberto. Olha lá. Ela não pode ser 6. E aí nós vemos, né? Quando o x é 0, o y é 3, só para ter um pontinho. E quando o y é 0, o x é menos 3. Ó. Então, o gráfico dessa função é isso aqui, ó. Ela é qualquer valor menos o 3. E aí, o exercício pergunta assim, né? Por que o k igual a 6 elimina a descontinuidade? Porque o k sendo 6, eu vou fechar a bolinha. Quando o k sendo 6, o valor da função é 6. Então, eu vou ter um intervalo fechado. Isso quer dizer o quê? Que esse k sendo 6, ele elimina a descontinuidade. Por quê? Porque ele torna o valor de 3 igual a 6. Então, ele elimina a restrição de domínio, que era o x igual a 3.
certo? Então, nós podemos colocar assim, né? Então, K sendo igual a 6, né? Isso aqui, né? Ela elimina a restrição de domínio da g de x igual a x² menos 9 sobre x menos 3. E aí, torna essa função, tornando, né, a função toda, a g de x contínua. Muito bom esse exercício, né? Fez a gente pensar um pouquinho. Ok? Pessoal, então, obrigada pela participação. Eu vou desligar aqui a gravação para a gente só encerrar a aula, ok? Então, pessoal, obrigada pela aula. Tudo de bom. Até sábado que vem. Tchau, tchau.